Caros alunos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Hélio e esse é o canal Revisão Ciências. Hoje vamos ter uma aula sobre a classificação dos seres vivos. Os seres vivos possuem grande biodiversidade. É imensa a variedade entre eles. Há seres pequenos, seres grandes, seres aquáticos, seres terrestres, seres unicelulares, outros pluricelulares, enfim, eles possuem grande diversidade. O homem tem como hábito classificar tudo o que o cerca. Isso facilita o estudo, facilita o acesso às coisas, enfim. Então, quando vamos, por exemplo, a um supermercado, é muito mais fácil encontrarmos, por exemplo, um produto de limpeza se houver naquele estabelecimento alguma espécie de classificação. Então teremos corredores com produtos de higiene pessoal, outro corredor com produtos de limpeza, padaria, açougue, sacolão. Então, quando entramos para procurar algo específico, já sabemos exatamente onde ir. É um clássico exemplo de como que a classificação, a separação por características comuns, pode facilitar a vida do ser humano. Então, no século XVIII, um cientista sueco chamado Linneu, ele criou uma metodologia para classificar os seres vivos. Ele criou categorias e os seres vivos foram sendo colocados nessas categorias de acordo com suas semelhanças. Então, as categorias são as apresentadas nesse próximo slide. A gente inicia com o reino. O reino é uma categoria bastante abrangente, uma categoria grande, onde diversos seres se encaixam. Mas o grau de semelhança entre eles não é tão grande assim. É claro que os seres vivos que pertencem a um determinado reino, eles possuem semelhanças entre si. Mas, por outro lado, por ser uma categoria muito grande, muito abrangente, também é alta a variedade de seres que se encaixam nessa categoria. Bom, mas o reino, ele possui subdivisões. E seres que pertencem a um mesmo reino, eles podem não pertencer ao mesmo filo. Então os reinos dão origem a filos diferentes. Então os filos são categorias menores, um pouco menos abrangentes que os reinos, e os seres que pertencem a um determinado filo já possuem maior grau de semelhança entre si do que no reino. Os filos, por sua vez, da mesma forma, são subdivididos em classes. Da mesma forma também, os seres que pertencem a uma mesma classe possuem um grau de semelhança entre eles maior do que aqueles que pertencem a um mesmo filo. E assim por diante. As classes se subdividem em ordens, as ordens se subdividem em famílias, as famílias em gêneros, e os gêneros, por fim, se subdividem em espécies. Então são 7 categorias principais: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, indo da mais abrangente, que é o reino, até a categoria menos abrangente, que possui seres com maior semelhança possível entre si, que é a última categoria, chamada de espécie. Vamos ver como isso funciona na prática. Então aqui, por exemplo, temos nesse outro slide uma outra forma de mostrar isso. Então aqui em cima temos o reino animal. O reino é uma categoria bastante abrangente. Os seres que pertencem a um mesmo reino têm características em comum. Por exemplo, os seres do reino animal, eles todos são pluricelulares, por exemplo. Eles possuem mais de uma célula. Eles não fazem fotossíntese, ou seja, eles são seres heterótrofos.
Enfim, então são características comuns a esses seres. Mas podemos notar que a diversidade entre eles ainda é muito grande. Temos aqui estrela do mar, tigre, urso, ser humano, minhoca. Todos esses seres pertencem ao reino animal. Mas é claro, é visível que há muitas diferenças entre eles. Então, os reinos são subdivididos, no caso em filos. O filo ele é um grupo menor do que o reino, porque ele abrange seres com maior grau de semelhança entre eles. É possível notar aqui, ó, o exemplo mostra o filo dos cordados, que é um filo que é do reino animal, que possui seres que possuem uma estrutura chamada notocorda, que dá origem à coluna vertebral. Então aqui já não se encaixam a estrela do mar, por exemplo, já não se encaixa a minhoca. Então trata-se de um grupo menor, mas, por outro lado, com maior grau de semelhança entre os indivíduos, entre os seres que estão nesse grupo. E assim por diante. O filo dos cordados é subdividido em classes. As classes são menores, são grupamentos menores, mas o grau de semelhança entre os seres pertencentes à classe é maior do que aquele grau de semelhança entre os seres de um filo. Então aqui, por exemplo, a gente tem a classe dos mamíferos, que pertence ao filo dos cordados, que por sua vez pertence ao reino animal. Mas dentro da classe dos mamíferos a gente só tem os animais que têm coluna vertebral e também que possuem leite para alimentar os filhotes, cujas fêmeas têm leite para alimentar os filhotes. Então temos aqui, por exemplo, tigre, macaco, chimpanzé, ser humano, enfim, todos os mamíferos. Mas os mamíferos ainda têm uma boa diversidade entre si. E é possível ainda agrupá-los em categorias ainda menores e com maior grau de semelhança entre os seres. No caso, as ordens. Então aqui temos o exemplo da ordem dos carnívoros. Essa ordem abrange o cachorro, a onça, o tigre. É possível notar que o ser humano, que estava presente aqui na classe dos mamíferos, já não pertence a essa ordem. O ser humano, no caso, ele pertence a uma outra ordem, que é a ordem dos primatas. Então, é possível ver assim que a ordem já é um grupamento menor, mas com maior grau de afinidade, de semelhança entre os indivíduos que a compõem. A ordem dá origem a famílias com maior grau de semelhança ainda entre os seus indivíduos. Aqui no caso a família dos canídeos. Nessa família dos canídeos a gente tem o cão, a raposa, o lobo-guará. A gente pode notar que onça, jaguatirica, tigre, esses animais que são da ordem dos carnívoros não pertencem a essa família, eles já pertencem a uma outra família, que é a família dos felídeos. Uma outra família com características próprias. Então, dentro da família dos canídeos, a gente tem um grau elevado de semelhança entre os indivíduos. A família se divide, por sua vez, em gêneros. Aqui, como exemplo, o gênero Canis. Nesse gênero, nós temos animais ainda mais afins, ainda mais parecidos. E, por fim, o gênero se divide em espécies. Aqui, no caso, a gente tem a espécie Canis familiaris. Quando escrevemos o nome científico, o nome de uma espécie, é válido lembrar que a gente escreve o nome do gênero a que ele pertence e a espécie. Por isso são dois nomes no nome científico, né? Então, Canis faz referência ao gênero a que ele pertence e familiares à espécie. Mas quando falamos o nome específico, temos que falar o nome completo. Espécie
canes familiares. Então aqui, desde o começo, o animal que está em destaque é o cão. Então o cão, o cachorro, pertence a um reino, pertence a um filo, a uma classe, a uma ordem, a uma família, a um gênero e a uma espécie. Né? Quando analisamos o seu reino, o reino animal, ele está junto com uma gama de outros seres que têm semelhanças com ele, mas também tem muitas diferenças. Quando falamos da espécie Canis familiaris, já estamos tratando de seres muito parecidos. Tão parecidos que eles são capazes de cruzar entre si e ter filhotes férteis que podem cruzar também. É isso que define a espécie. Então, eu posso cruzar um Canis familiaris com outro Canis familiaris, que eles vão ter filhotes férteis, capazes de cruzar também. Enquanto que se eu tentar cruzar um outro animal, por exemplo, um lobo, um Canis lupus, com canes familiares, eu vou perceber que, embora sejam o lobo e o cachorro do mesmo gênero, Canis, como eles não podem cruzar e ter filhotes férteis, eles não podem ser considerados da mesma espécie. Por isso eles são do mesmo gênero, mas de espécies diferentes. Então, para o ser vivo, para os seres serem da mesma espécie, eles precisam ser capazes de cruzar e terem filhotes férteis. Esse outro slide mostra o mesmo sistema de classificação de uma outra maneira. Então temos aqui 4 animais, 4 seres do reino animal: o cão, o gato, o chimpanzé e o homem. Todos pertencem ao mesmo reino, o reino animal. Todos pertencem ao mesmo filo dos cordados. Todos pertencem à mesma classe dos mamíferos. Agora, quando analisamos a ordem a que eles pertencem, nós vamos ver que o cão e o gato pertencem à ordem dos carnívoros, e já o chimpanzé e o homem pertencem a outra ordem, a ordem dos primatas. Então, eles todos, os 4 seres vivos aqui, eles são parentes até juntos, os 4 juntos, até a classe. Todos são da classe dos mamíferos. Em relação à ordem, já existe uma separação. Aí o grau de parentesco entre cão e gato é maior do que entre cão e chimpanzé. O cão é mais parente do gato do que do chimpanzé e do homem. E o chimpanzé é mais parente do homem do que do gato e do cão. Então, cão e gato são da ordem dos carnívoros. Agora, quando a gente vai para a família, a gente vai ver que cão e gato já se separam. Embora sejam da mesma ordem dos carnívoros, eles pertencem a famílias diferentes. O cão é da família dos canídeos e o gato é da família dos felídeos. Aqui, entre chimpanzé e homem, a gente vê que eles continuam pertencentes à mesma família. Ambos são da família dos hominídeos. O gênero. O gênero ao qual o cão pertence é o gênero Canis, como tínhamos visto no slide anterior, e o gênero a que o gato pertence é o gênero Felis. O chimpanzé é do gênero Pan e o homem do gênero Homo. Os nomes científicos: do cão, Canis familiaris; do gato, Felis catus; do chimpanzé, Pan troglodytes; e do homem, Homo sapiens. Agora vamos tentar responder algumas perguntas sobre esse último slide. Até que categoria de classificação os 4 seres vivos mostrados fazem parte juntos? Então vamos voltar aqui. Olha, como havíamos dito, eles fazem parte juntos, os 4, a categoria classe. Eles são todos da mesma classe. A partir da categoria ordem, eles já se separam. Cão e gato são carnívoros, chimpanzé e homem são primatas. Outra questão. Dos seres citados, quais possuem maior grau de parentesco entre si? Voltando então ao quadro.
Olha, como tínhamos analisado anteriormente, cão e gato são parentes até a ordem. Ambos são da ordem dos carnívoros, mas eles se separam na família. Enquanto que chimpanzé e homem são parentes até a família. Ambos são da mesma família dos hominídeos. Então, a resposta é que chimpanzé e homem possuem um maior grau de parentesco entre si. E uma última pergunta: os nomes científicos estão corretamente escritos? Vamos voltar lá. Olha, os nomes científicos: Canis familiaris, Felis catus, Pan troglodites e Homo sapiens. Os nomes científicos seguem as regras de nomenclatura. Eles precisam estar destacados do texto, ou em itálico, ou em negrito, ou com outra cor, ou num trabalho manuscrito, eles podem estar sublinhados. A primeira palavra, que é correspondente ao gênero, precisa estar com inicial maiúscula, e a segunda palavra, que é correspondente à espécie, precisa estar com inicial minúscula. Nesse quesito, nós vamos ver que Homo sapiens está seguindo a regra, Pan troglodites também, Felis catus também, mas o nome científico do cão, Canis familiaris, está incorreto, porque a espécie está com inicial maiúscula. Esse F aqui deveria ser um F minúsculo, então há um erro de escrita aqui. No mais, os outros nomes estão corretos. Nós podemos abreviar o gênero colocando apenas a letra inicial, como aqui nós temos. Ao invés de escrever Homo sapiens, colocamos H. sapiens. Isso é possível. Terminando, temos um outro quadro comparativo entre espécies. Aqui temos 3 animais pertencentes a uma mesma família, a família dos felídeos. Então nós vemos que eles pertencem ao mesmo reino animal, que eles pertencem ao mesmo filo dos cordados, eles são da mesma classe dos mamíferos, são da mesma ordem dos carnívoros e são da mesma família dos felídeos. São os felinos, popularmente conhecidos como felinos. Bom, em relação ao gênero, a gente nota que o gato maracajá é do gênero Leopardus, a jaguatirica também é do gênero Leopardus e o gato palheiro é do gênero Ocypheles. Então, a espécie do gato maracajá Leopardus viede, da jaguatirica Leopardus pardalis e do gato palheiro Ocypheles colo-colo. Bom, temos uma pergunta sobre esse quadro, vamos lá. Uma jaguatirica pode cruzar com um gato maracajá e gerar um descendente fértil? Uma jaguatirica pode cruzar com um gato maracajá e gerar um descendente fértil? Vamos voltar ao quadro. Olha, a jaguatirica tem um nome específico, Leopardus pardalis. O gato maracajá tem um nome científico, Leopardus viede. Será que seria possível esse animal cruzar com esse e dar origem a filhotes férteis que podem cruzar também e terem outros filhotes? A resposta é não. Não, porque isso é possível apenas entre seres da mesma espécie. Leopardus viede e Leopardus pardalis são animais que pertencem a um mesmo gênero, Leopardus, porém eles são de espécies diferentes, então eles não podem cruzar e deixar descendentes férteis. Um Leopardus pardalis pode cruzar com outro Leopardus pardalis e ter filhotes férteis, mas entre espécies diferentes isso não é possível. Ok? Então é isso, espero que tenha ajudado. Até a próxima.